Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor. Antes disso, continuar louvando a Deus pela equipe de louvor da nossa igreja, na condução aí da nossa irmã Késia. Hoje é a mocidade, a mocidade do louvor. A gente estava confuso se era mocidade adolescente, mas é a mocidade com uma adolescente. E louvado seja Deus por isso, pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor tem levantado essa mocidade com o desejo de servir ao Senhor também na área do louvor. Não esqueçam nas suas orações de continuar colocando a vida deles, para que eles continuem sendo instrumento do Senhor e deles, de fato, venha o louvor para que o nome de Cristo seja glorificado. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Nós estamos numa série de exposições na parte da manhã no Evangelho de João. Devido ao advento, às pregações temáticas na parte da manhã, nós não continuamos a pregação do Evangelho de João, mas hoje e no próximo domingo eu quero focar no Evangelho de João no culto da noite. Portanto, abra a sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3, nós já meditamos no capítulo 2. Agora nós vamos avançando para o capítulo 3, onde há um contexto ali que Jesus estava saindo de uma festa, ou o primeiro milagre de Jesus no capítulo 2, onde o Senhor Jesus, portanto, manifesta mais uma vez o seu poder. Após as bodas de Caná, o Senhor Jesus segue adiante e finalzinho do capítulo 2, o texto bíblico vai dizer que Cristo, portanto, foi querido, foi perguntado, aliás, muitas pessoas se aproximaram de Jesus depois daquele milagre. Ele estava na festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram nele, mas João vai dizer que o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana pecaminosa, caída. O Senhor Jesus conhece-nos profundamente. Aí nesse contexto é que é inserido Nicodemos. Então, a partir do verso 1 do capítulo 3 até o verso 21, diz assim a palavra de Deus: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis
se vos falar das celestiais, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Só até aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, fale aos nossos corações, edifica o teu povo, que teu Espírito nos dê iluminação para compreender a tua vontade. E se porventura em nosso meio, ó Deus, há pessoas que ainda não tiveram encontro contigo, em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra fale profundamente de tal forma que haja transformação, que haja encontro contigo. É o que nós suplicamos, em nome e por amor de Cristo. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus está, como eu disse, saindo já de uma festa, né? A gente sempre tem um livro, diz que Jesus ele foi convidado para uma festa, para dizer que o Senhor Jesus gostava de estar em ambientes assim, ele gostava de estar em ambientes alegres. O presbiteriano sempre gosta de festa, né? A gente no final sempre termina em festa, uma reunião aqui, acolá, e sempre tem um motivo para comemorar, para agradecer ao Senhor por alguma coisa, ou em momento de confraternização, ou até mesmo como 2, 3 pessoas se encontram, há um momento de alegria. Mas o nosso Senhor Jesus era assim, ele gostava de festa, ele gostava de estar em ambientes desse jeito, e não foi diferente em Caná da Galileia, onde o Senhor Jesus foi convidado para um casamento, e lá neste casamento ele opera o seu primeiro milagre. A partir então desse primeiro milagre, muitas pessoas, a narrativa bíblica vai dizer que muitas pessoas começaram a crer em Jesus, e é interessante João informar que eles começaram a crer em Jesus por causa dos sinais. Ou seja, nós vamos ver mais à frente que a fé daquelas pessoas estava fundamentada nos sinais que elas estavam visualizando, vendo naquele momento. Só que o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele sendo Deus, conhecedor de todas as coisas, a Bíblia diz que ele conhecia a natureza humana, sabe como é que é o ser humano. E isso é interessante, não faz parte da nossa exposição, mas há um dado muito interessante para nós aqui no texto, porque às vezes nós achamos ou podemos desenvolver um pensamento de que o Senhor não nos conhece. Às vezes podemos desenvolver um pensamento de que talvez seja um comportamento, uma oração bonita, algo que fizemos de bom, que vai mover o coração de Deus a agir em nosso favor, quando na verdade o Senhor Jesus conhece a nossa natureza. Ele sabe que nós somos limitados, pecadores. Nós não temos condição alguma de fazer a vontade do Pai, se não for por intermédio, pela ajuda do próprio Deus, pela capacitação do Espírito Santo. Eu e você não temos condição de agradar ao Senhor. E o texto bíblico vai dizer que o Senhor Jesus, portanto, conhecia a natureza humana. Claro, sendo Deus o Criador de todas as coisas, inclusive do homem, Ele vai saber todas as coisas. Salmo 139 vai dizer isso, que o Senhor nos sonda e nos conhece. Por isso que diante do fato de que Deus nos conhece profundamente, que o salmista, no final do Salmo 139, ele vai suplicar ao Senhor em oração, dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece o meu pensamento, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque a oração do salmista pode acontecer de nós estarmos seguindo direções, pode acontecer de nós estarmos tomando rumo que ao nosso coração parece algo bom, parece algo agradável, parece algo que é da vontade de Deus, e nós somos traídos muitas vezes pelo nosso próprio coração. Mas louvado seja Deus, não pelo nosso próprio coração, louvado seja Deus porque Ele nos conhece profundamente, e por isso que muitas das vezes Ele diz não às nossas petições, porque Ele sabe
da nossa inclinação a fazer a nossa própria vontade. Diante disso, então, um personagem inserido, e a informação que no texto é interessante, que vai dizer que Nicodemos, primeira informação, que ele era um dos principais dos judeus. A segunda informação é que Nicodemos, ele tinha uma função privilegiada naquela sociedade judaica. Ele fazia parte do Sinédrio, ele fazia parte do conselho daquela cidade. Ele tinha uma função privilegiada naquela sociedade, naquele ambiente religioso. Mas, não obstante, entretanto, mesmo sendo tudo isso, Nicodemos ainda não havia experimentado o novo nascimento. Ele ainda não tinha tido encontro com Jesus. Nós vamos ver aqui no texto. Então, meus irmãos, percebam que quando nós olhamos para esse texto, o tema que nos salta aos nossos olhos é sobre a necessidade de avaliarmos em nosso coração se de fato nós nascemos de novo. Novo nascimento é uma necessidade urgente. Esse é o nosso tema. Mas a pergunta que nós precisamos responder: nós já experimentamos um novo nascimento? Nós já podemos declarar que nós somos novas criaturas? Veja que quando se fala de novo nascimento, está falando de identidade. Aquele RG que você tem, onde tem os seus dados, informações básicas, aquele documento que talvez, muitas das vezes você sai e esquece em casa, mas é fundamental quando você está fora da sua casa para te identificar. Quando se fala de novo nascimento, é isso, é a nossa nova identidade em Cristo, de nova criatura, alguém que nasceu de novo. Entretanto, novo nascimento não é um ato que depende de nós. Ter vida nova não é um ato que depende de mim, de você, mas novo nascimento, ou como nós conhecemos em outras palavras, regeneração, é um ato exclusivo de Deus. É um ato do Senhor, é aquilo que Deus faz na vida daqueles que Ele chamou, é aquele ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantada no coração do homem, e esse novo homem, portanto, agora tem uma nova disposição da alma, uma disposição que requer, que deseja uma vida de mudança. É uma mudança radical na mente, emoções, vontade. O ser humano como um todo, ele começa a ser transformado, ele começa a ser mudado, e o Evangelho de João vai tratar justamente dessa questão no texto, vai tratar justamente dessa realidade. Obviamente João tem como propósito, nós já sabemos disso, é mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é divino, Ele é todo poderoso, é Ele que efetuou diversos sinais para provar isso. João também tem propósitos evangelísticos, apresentar o Messias, aquele que veio para salvar. João escreve para os judeus, justamente para testemunhar e para convencer os judeus de que o Messias prometido, eles não poderiam continuar esperando, porque já veio na pessoa de Jesus Cristo. Diante desse fato, então, ele vai tratar sobre o novo nascimento. E a primeira verdade que nós podemos olhar à luz desse texto é que o novo nascimento, a regeneração, é o único meio de eu e você entrarmos na eternidade. Não tem outra forma, não tem outro meio, não tem outro caminho, não tem um meio termo. O próprio Senhor Jesus, narrado nas palavras de João, deixa bem claro isso, irmãos. No texto bíblico, os 3 primeiros versos, ele vai deixar muito claro quando ele confronta Nicodemos, e o texto vai dizer que Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Por que ele foi ter com Jesus de noite? Porque, como eu disse, ele fazia parte do Sinédrio, e ele não queria, uma vez que havia um posicionamento do Sinédrio contrário às afirmações de Jesus, uma vez que o próprio Sinédrio estava perseguindo a Jesus, numa linguagem hoje, como às vezes os jovens vão dizer, ele não queria se queimar. Nicodemos não queria se queimar, Nicodemos não queria ser visto como mestre.
Ele não queria ser visto com Jesus. Então, no calar da noite, quando as pessoas não estiverem mais nas ruas, quando as pessoas não estiverem mais fora das suas residências, aí sim eu vou até o Mestre, eu vou conversar com Ele. Provavelmente, mediante as grandes manifestações que Jesus operou, e isso incomodava o coração de Nicodemos acerca desses milagres. Mas o fato é que Nicodemos, portanto, vai até Jesus e faz uma declaração, reconhece que ele é mestre e vai dizer para o Senhor Jesus: sabemos que o Senhor é mestre, porque não tem como operar, fazer o que o Senhor faz, se Deus não estiver contigo. Se o Senhor não estiver, se Deus não estiver contigo. E aí o Senhor Jesus o confronta, quando diz, portanto, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Percebam no diálogo que Nicodemos vem com um questionamento. Primeiro uma afirmação, ele vai dizer: sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Se Deus não estiver contigo, o Senhor não poderia fazer o que o Senhor faz. E como que Jesus responde? Se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. João apresenta nas palavras de Jesus Cristo a necessidade do novo nascimento, a necessidade, portanto, de uma vida transformada. Após elogiar Jesus, depois de presenciar sinais e maravilhas, Nicodemos, se sentindo incomodado, ele vai até o mestre, mas ele vai ouvir do mestre essa expressão: é necessário nascer de novo. Ou seja, Nicodemos, é necessário ter uma nova natureza, é necessário que você tenha novos princípios. Veja, linguisticamente, ele usa o verbo aqui na voz passiva, indicando: é necessário que você nasça. Não é eu que vou produzir o nascimento, mas eu vou sofrer, eu vou ser gerado de novo, eu vou ser, portanto, transformado, eu vou experimentar a transformação. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Cristo está dizendo para Nicodemos que para experimentar, ver, para participar do reino, é preciso ter um encontro genuíno com Jesus Cristo. Sem esse encontro genuíno com Jesus Cristo, sem essa vida em Cristo, de convivência, de relacionamento com Cristo, não tem como entrar na eternidade, não tem como participar do reino, não tem como ter comunhão com Deus, porque a comunhão com Deus, ela só é possível mediante a vida nova em Cristo Jesus. O novo nascimento, ele é caracterizado, obviamente, por uma vida de santificação. E a santificação, aí sim, é o contrário da regeneração, que acontece uma vez única. A santificação é um processo. Paulo vai dizer isso em Colossenses capítulo 3, de que aquele que está em Cristo, ele vai pensar nas coisas do alto, ele vai buscar as coisas do alto. Ele vai alimentar o seu coração, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Paulo vai dizer que aquele que nasceu, aquele que é a nova criatura, ele vive dessa forma, justamente refletindo esse ensino do Senhor Jesus Cristo, quando o próprio Senhor Jesus vai dizer: não tem como experimentarmos a eternidade se de fato nós estivermos debaixo do governo de Cristo.
se nós não estivermos em Cristo, se nós não estivermos debaixo da obediência de Cristo, da autoridade. A eternidade é uma bênção futura, sim, mas que precisa ser experimentada no presente. No presente, aqueles que estão em Cristo experimentam um pouco da eternidade. Quando nós louvamos a Deus aqui nessa noite, quando nós oramos, quando nós estamos em comunhão, quando a igreja está reunida para adorar, a igreja está experimentando um pouco da eternidade, a igreja está experimentando o prelúdio daquilo que será em Cristo eternamente. Nós estaremos na presença do Cordeiro. Nós todos não, mas aqueles que se dobram a Cristo estarão na presença do Cordeiro, adorando-o por toda a eternidade. Mas é necessário estar em Cristo. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer para Nicodemos: é preciso nascer de novo. Só que como Nicodemos não tinha um encontro com Jesus, não tinha tido ainda um encontro com Jesus, ele não compreendeu o que significava isso. E aí vem a nossa segunda verdade aqui no texto. O fato de você estar na igreja não significa que você nasceu de novo. Pode significar que você é apenas um religioso. Pode significar que você é apenas um frequentador de igreja, mas que você nunca experimentou o encontro verdadeiro com Cristo. Como que nós podemos enxergar isso no texto? Primeiro, Nicodemos fazia parte do Sinédrio. Segundo, Nicodemos fazia parte de uma tradição judaica. Terceiro, essa posição no Sinédrio era herdado da família, da tradição, ou seja, é provável que o pai de Nicodemos tenha feito parte do Sinédrio, e Nicodemos então herdou essa posição do pai. Ou seja, Nicodemos sempre lidou com as profecias em relação ao Messias. Nicodemos sempre foi um frequentador do ambiente religioso. Nicodemos sempre lidou com o sagrado, mas não compreendia verdadeiramente as promessas. Tanto é que o Senhor Jesus vai dizer para Nicodemos, a partir do verso de número 4, Nicodemos pergunta: como pode acontecer isso, Senhor? Eu já sendo velho, porventura eu posso voltar no ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí ele continua no verso 7: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Depois ele não compreende ainda o que Jesus está dizendo, porque a compreensão ela não será possível se o Espírito Santo de Deus não iluminar a mente, e o Espírito de Deus só ilumina a mente daqueles que o Senhor mesmo escolheu. E aí, meus irmãos, o verso de número 9 é desafiador, quando Jesus diz, quando Nicodemos fala: mas como pode, Senhor, suceder isso? E Jesus diz: tu és mestre em Israel. Verso de número 10: tu és mestre em Israel e você não compreende essas coisas? É como se Jesus estivesse dizendo: como pode? Você lida com o texto sagrado, você está todos os dias no Sinédrio, você convive com as pessoas religiosas e você ainda não compreendeu o que é ter uma nova vida. E isso é algo para a gente pensar, meus irmãos. Estar na igreja não significa nova vida. Estar na igreja não significa que você vai para o céu. Na verdade, você vem para a igreja não para você herdar a eternidade, mas porque você está em Cristo é que você frequenta a igreja.
Às vezes nós podemos ouvir muitas pessoas dizendo: eu vou à igreja porque eu preciso fazer um propósito, vou buscar uma bênção, vou cumprir um sacrifício, como se de fato isso fosse enganar o próprio Deus. Aí os versos anteriores do nosso texto é importante. O Senhor conhece a natureza humana, Ele sabe quem é o ser humano. Não adianta tentar fazer manobra para tentar enganar a Deus. Ele sabe todas as coisas. Fato é de que é necessário ter vida em Cristo, estar na igreja, fazer parte da igreja, ser dizimista, ofertante. Nada disso garante uma vida na eternidade. Vida em Cristo, vida na eternidade é estar em Cristo, é ser convertido. É preciso compreender essa realidade. O novo nascimento está muito ligado ao processo de santificação, ou seja, as nossas ações dia a dia vão testificando que nós estamos em Cristo, e é por isso que o Senhor Jesus vai dizer a Nicodemos: você é mestre em Israel. Você não compreende isso? Era alguém que conhecia a palavra de Deus. A sua posição de mestre era uma posição privilegiada, herdada de sua família. Nicodemos, portanto, era alguém instruído, um profundo conhecedor das profecias, mas Nicodemos não compreendia o que Jesus estava dizendo, o que Jesus falava. Sabe por quê? Porque Nicodemos conhecia muito bem as profecias, mas ele não conhecia o autor das profecias. Nicodemos conhecia muito bem a palavra de Deus, mas ele não conhecia o próprio Deus. É muito fácil nós, muitas vezes, nos vangloriarmos de conhecermos a Bíblia, de sermos um frequentador de igreja. É muito fácil nós declararmos de que nós conhecemos Bíblia, livros, materiais teológicos, mas nada disso terá nenhum proveito se esse conhecimento todo não modelar a nossa vida, não nos transformar dia a dia, não causar em nós um senso de total dependência do Senhor. Quanto mais conhecedores nós nos tornamos, mais conscientes eu e você devemos ter de que somos completamente dependentes do Senhor. O Senhor Jesus vai dizer em João 15: sem mim, ou seja, sem Ele, vocês, eu e você, nós não podemos fazer nada. É tolice achar que a gente faz alguma coisa sem Cristo. É tolice achar que nós podemos fazer coisas boas se nós não estivermos em Cristo. O Senhor Jesus usa duas expressões no texto: nascimento da carne e nascimento do Espírito. Jesus fala de dois tipos de nascimento aqui: o nascimento espiritual e o nascimento carnal e o nascimento espiritual. O nascimento carnal, obviamente, acontece no dia do nascimento, mas o nascimento é nascimento que você sai da madre, da sua mãe. Mas o nascimento espiritual é quando nos rendemos a Cristo, confessamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Quando ouvimos a palavra de Deus e cremos e obedecemos, aí sim nós experimentamos um novo nascimento. Aí sim nós experimentamos uma vida transformada. Estar no ambiente religioso, fazer algumas ações religiosas, não significa que você está em Cristo. É preciso experimentar uma vida transformada. A pergunta que eu faço para você: que tipo de pessoa você é? Você é apenas um religioso? Ou você é uma pessoa que já teve um encontro verdadeiramente com Jesus Cristo? Você é uma pessoa que apenas está na igreja por tradição? Ou você é uma pessoa que já teve um encontro pessoal com Jesus? Um encontro pessoal com o Mestre? Nicodemos fazia parte de uma tradição, mas ele não conhecia o Salvador, ele não conhecia o Redentor.
ele era apenas um religioso, um bom conhecedor, mas que não tinha nenhuma implicação na sua vida no dia a dia. Mas uma terceira e última verdade é que o novo nascimento é caracterizado pela dependência do Espírito. Verso 8, o texto vai dizer: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O novo nascimento é caracterizado pela dependência do Espírito. O agente que produz o novo nascimento é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Jesus usa a metáfora aqui do vento para explicar a ação do Espírito Santo em nós. O Espírito age, e o Espírito age de algumas formas. O Espírito age de forma invisível naqueles que nasceram de novo, mas perceptível. Invisível porque nós não conseguimos enxergar o Espírito, mas é possível perceber a ação do Espírito na vida de alguém que tem uma vida transformada. O Espírito age de forma soberana, ou seja, como Ele quer, não é como nós queremos. O Espírito é que transforma o coração do homem de forma sobrenatural. Contudo, é necessário dependermos completamente dele. Não podemos vê-lo, mas podemos sentir o seu poder, a sua presença em nós, atuando em nossas vidas. Nós não podemos visualizar o Espírito, mas nós podemos agir na dependência do Espírito. E como que isso acontece na vida do povo de Deus? Quando nós obedecemos a palavra do Senhor. O Senhor Jesus não está dizendo que a vida cristã é uma vida irresponsável, quando Ele diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz e não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ele não está dizendo, o Espírito não é a terceira pessoa da Trindade, não é um ser que vai agindo de forma descoordenada. Não, Ele está dizendo, aquele portanto que nasceu de novo, que está debaixo da liderança do Espírito Santo de Deus, é alguém que lê a palavra, é alguém que crê na palavra, é alguém que age segundo a palavra, é alguém que vai buscar todos os dias se dobrar diante da palavra, porque está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. É alguém que não faz a sua vontade, é alguém que busca fazer a vontade do Senhor nos relacionamentos. Por quem você está sendo guiado? Você está sendo guiado pelo teu próprio coração? Ou nós buscamos ser guiados pela palavra de Deus? Por quem nós somos guiados? Quem é aquele que está à frente de nós nos conduzindo? É as nossas vontades? É aquilo que nós queremos? Ou é aquilo que Deus quer para nossas vidas? O Senhor Jesus vai mostrar que se Nicodemos não compreendia as coisas terrenas, quanto mais as celestiais, e nós não vamos conseguir compreender as coisas celestiais de forma carnal, mas sim de forma espiritual. E a espiritualidade verdadeira só é possível se nós buscarmos todos os dias, e não é fácil, mas se nós buscarmos todos os dias nos dobrarmos diante do Senhor, em humilhação, em oração, buscando a sua presença. A doutrina, meus irmãos, do novo nascimento é algo primordial na vida do povo de Deus. O nascido de novo não olha, o nascido de novo, portanto, olha para trás, mas ele olha a partir de uma reflexão e dizer: o quanto eu mudei. Olha quantas mudanças, olha como está a minha casa, olha como que está o meu relacionamento com o meu irmão. O nascido de novo, ele não guarda mágoa, ele não guarda rancor, ele não busca guardar mágoa, rancor, ressentimento. O nascido de novo, quando ele sente a dificuldade de perdoar, ele se dobra diante do Senhor dizendo: Senhor, dobra-me para que eu tenha um coração perdoador. O nascido de novo não guarda ressentimento.
O nascido de novo, quando o ressentimento começa a brotar no coração, quando a ira de amargura começa a brotar no coração, o espírito que habita em você começa a te incomodar. E você vai em busca de reconciliação, porque é evidência de que o Espírito está habitando. Mas alguém que não nasceu de novo não vai ligar para essas coisas, não vai buscar essas coisas. O nascido de novo, ele muda constantemente o seu linguajar, seus hábitos. Ele busca a cada dia alimentar a sua mente com aquilo que glorifica ao Senhor. Novo nascimento é uma necessidade urgente. E é por isso que nós, como pais, por exemplo, todos os dias a nossa oração, quem tem filhos menores sabe disso, a nossa oração é que os nossos filhos, eles de fato tenham um encontro com Jesus. A nossa oração é que de fato nós, como povo de Deus, venhamos a agir como consequência do encontro que tivemos com Cristo e não mediante nossos próprios sentimentos. Porque novo nascimento é algo que é produzido pelo próprio Deus. Novo nascimento é o único meio para entrarmos na eternidade. Estar na igreja não significa que você é nova criatura, mas sim, o que vai demonstrar que você é nova criatura é o seu dia a dia, a sua dependência do Espírito Santo de Deus. Isso Nicodemos aprendeu, isso Nicodemos pôde visualizar. Aqui o texto não narra dizendo o que aconteceu depois desse diálogo. Talvez Nicodemos retornou para casa dizendo: de fato, é isso que eu quero. Mas talvez retornou para casa dizendo: isso não é para mim. Que tipo de pessoa você é? Quem você é diante do Senhor? Você é um frequentador? Você é alguém que tem algumas práticas religiosas? Você é alguém que gosta de estar na igreja porque você tem amigos? Ou você é alguém que já teve um encontro verdadeiramente com Cristo? Se de fato houve isso, o que vai caracterizar essa mudança é o quanto você está dependendo do Senhor. Não importa em que direção Deus está nos seguindo, importa que é Ele que está nos seguindo, nos direcionando. Quando Moisés, num diálogo em Êxodo, ele diz para o Senhor, dizendo: Senhor, aliás, Deus dizendo para Moisés: Moisés, você pode ir com o povo, mas eu não vou com vocês. Eu não vou com vocês. E Moisés vai dizer: se o Senhor não estiver conosco, eu não quero dar um passo sequer. Moisés demonstra o quanto ele entendia a importância da presença de Deus conosco. Se o Senhor não estiver conosco, eu não posso dar um passo sequer. Depender do Senhor é sermos desafiados, assim como Moisés também foi, quando diante do Mar Vermelho o povo começou a murmurar, porque é a natureza humana de murmurar em meio às tribulações da vida, em meio aos apertos da vida. A gente tem a tendência de murmurar, de reclamar. Talvez hoje você já murmurou muito, mas quando diante do Mar Vermelho, diante do mar, o povo começou a reclamar, e o Senhor, Moisés levanta os seus olhos e diz: Senhor, e agora? Ele ouve simplesmente, parafraseando: o que eu mandei que você fizesse?
Certamente Moisés trouxe à mente as promessas. Então faz o seguinte, Moisés, diga ao povo que marche. Como? Tem um mar. Diga ao povo que marche, obedeça. Obedeça. Obediência muitas vezes é uma luta contra o nosso próprio coração. Mas o nascido de novo se dobra diante do Senhor. Que assim seja em nossas vidas. Que as nossas vidas seja marcada por uma vida de dependência de Cristo. Que as nossas vidas não seja marcada apenas como alguém que dominicalmente vai para a igreja, mas que não tem, a sua vida não tem nenhuma relevância fora da igreja. Você chega no seu trabalho, você não testemunha. Você chega na sua escola, você não testemunha. Você chega no seu ambiente familiar, você também não tem nenhum testemunho. Mas que o encontro com Cristo seja marcado por grandes transformações por onde nós passarmos, em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos de pé.